Oi, gente, eu demorei muito pra postar vídeo dessa vez, né? Acho que mais 2 semanas se passaram, mas é porque eu não tive muito tempo de gravar nem nada e eu não tava com muita coisa que eu podia gravar em mente. Mas agora eu estou lendo Harry Potter e esse é um vídeo sobre nada menos que o sexto livro de Harry Potter, Ordem da Fênix. Desculpa, uma hora eu vou fazer os outros, só que como eu acabei de terminar a Ordem da Fênix, eu precisava me expressar, eu precisava falar. Então, cá estou eu. Eu acho que todo mundo já viu Harry Potter alguma vez na vida, pode não ter lido o livro, mas viu os filmes. E eu também comecei vendo os filmes e demorou muito tempo pra ler os livros, até porque eu sou fã de Harry Potter desde que eu me entendo por gente. Só que eu comprei os livros há uns 5, 6 anos atrás, alguma coisa assim. Só que eu comecei a ler e não continuei por algum motivo que eu não faço a mínima ideia. Mas, semana retrasada, eu parei e pensei assim, por que não finalmente terminar Harry Potter? Então eu comecei a reler todos os livros, reler não, né, porque eu li os 3 primeiros e aí agora eu reli os 3 primeiros e agora eu tô no sexto, né, tô lendo tudo. E o que foi a Ordem da Fênix? Pra você que não sabe, a Ordem da Fênix é o sexto livro de Harry Potter e basicamente a Ordem da Fênix é uma ordem que foi criada no livro, né, no contexto do livro de 1900 e pouquinho, criada há 15, 16 anos atrás pelo Dumbledore pra lutar contra o Voldemort. Então tinha muita gente nessa Ordem da Fênix na original, contando ainda por cima com os pais do Harry, os pais do Neville e mais um pessoal aí que o Olho Tonto, o Sirius, todo mundo basicamente de relevante. Então, como o Voldemort voltou, eles tiveram que trazer a Ordem de volta também. Só que agora com um pessoal novo que tá trabalhando no ministério e tal, e também os Weasley. O senhor e a senhora Weasley, a Molly e o Arthur também entraram pra Ordem agora. Então esse é o motivo do nome do livro. Então, o livro começa bem pesado, porque, tipo, o Harry passou por todo aquele trauma do torneio Tribruxo, e aí ele tá no mundo dos trouxas, então ele não tem muita informação. Ele assinou o Profeta Diário pra conseguir ter alguma notícia, mas também não tava dando muito certo, porque como ninguém tinha aceitado de verdade ainda que o Voldemort tinha voltado, ele não conseguia ter muita informação de jeito nenhum, ele tava ficando maluco. E todo mundo sabe disso, teve o problema lá com os dementadores e tal. Só que foi uma experiência muito diferente do que ver o filme, porque tem muita coisa a mais. Tipo, eu não lembro exatamente dos filmes, eu realmente não lembro, mas que eu tenha visto muitas vezes, agora que eu comecei a ler os livros, eu percebi que eu tenho uma amnésia com os livros, com os filmes de Harry Potter. Então, pelo que eu acho, a participação do Sirius no filme é bem menor do que é no livro. Nossa, no livro a gente não para de falar de Sirius. O Sirius aparece em tudo que é canto. E mais o que? Ai, teve o negócio da Molly. Foi triste. Quando eles estavam na casa do Sirius, lá dos Black, que é a sede da Ordem, a Molly foi se livrar de um bicho-papão e ela não conseguiu porque ela via a família inteira dela morta toda hora. A família dela e o Harry mortos. E ela não tava conseguindo. Cara, esse momento me deixou numa bad, porque tadinha. A família dela tá na ordem, o marido dela tá na ordem, os filhos dela estão em Hogwarts, mas mesmo assim ela tá preocupada porque o Voldemort voltou. Então, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa ruim. E o Harry é o foco do Voldemort. Então, tipo, caraca, como devia estar a cabeça dessa mulher nesse tempo todo. E, nossa, foi pesado ler esse livro. Eu não sei exatamente como mostraram isso no filme, mas tem um momento específico quando o Harry tá aprendendo oclumância com o Snape, e ele deixou a penseira lá com algumas lembranças que ele não queria que o Harry visse, se caso ele conseguisse batalhar com o feitiço dele pra entrar na mente do Harry. E aí ele viu os pais dele. O Harry colocou a cabeça na penseira e viu uma das memórias do Snape, que tinham os pais dele, o Sirius e o Lupin, e infelizmente Pedro Pettigrew. Nos filmes eu tenho quase certeza que é diferente, porque eu não lembro de ver o Snape sendo caçoado pelos marotos. Não do jeito que tá no livro. Eu lembro de algumas cenas dele com a Lilian, mas eu não lembro exatamente dele com os marotos.
Então foi bem interessante ver tanto como era o Sirius mais novo, que era bem garoto bad boy, o Thiago também, o James, né? E o Lupin lá, tipo, tão fazendo besteira, mas eu não tô nem aí. E ver como é que o Snape era também, né? O Snape, tadinho. Tadinho, não. Vou me abster de comentar sobre o Snape. Mas a Lilian, com um pouco de ranço do Thiago, e Harry pensando, tipo, caraca, eu ficava tão feliz quando alguém me comparava com meu pai e tal, e agora eu vi o que ele faz, o que ele fazia com a minha idade. Tipo, o cara era legal mesmo, era tudo isso que o pessoal falava, porque, tipo, ele começou a ficar muito na dúvida. E foi interessante ver isso, abordar melhor um pouco os marotos. Nossa, o quanto eu tô louca por uma história dos marotos sozinhos. Um livro dos marotos. J.K. Rowling, por favor, faça um livro dos marotos, porque eu preciso. E que mais? Aborda um pouco mais sobre os Dursley, que eu não lembro exatamente no filme ter mostrado isso, mas depois que os Dementadores atacaram o Harry e o Duda, eles voltaram pra casa e tal, e o tio do Harry queria expulsar ele de casa, porque ele viu que era um perigo ter o garoto dentro de casa e tal. A Petúnia quase concordou, só que aí chegou um berrador falando: se lembra daquele combinado lá, Petúnia? Se lembra? E aí eu fiquei tipo, caraca, como assim? Que combinado? O que tá acontecendo? Aí no final o Dumbledore explica certinho o que deu. E foi interessante ver um pouco mais sobre os Dursley. Tipo, mesmo que o tio, que eu esqueci o nome dele agora, não vou lembrar o nome. Mesmo que o tio seja um ignorante, né? A Petúnia, ela tem um pouco de amor no coração dela. Por mais que ela não gostasse tanto da irmã, ela ainda respeita as coisas, sabe? Ela sabe que se o Harry não tivesse lá, ele ia estar morto há muito tempo. Então me deu um pouco uma visão um pouquinho diferente sobre os Dursley. Não os Dursley, só a Petúnia. Porque quando ela viu aquilo, ela leu aquilo, ela ficou diferente. Ela foi afetada um pouquinho, sabe? Aí me deixa pensando que, tipo, nem toda aquela família é uma merda. Tipo, por mais que ela tenha tratado o Harry super mal o tempo inteiro, né? Ela tem alguma coisa lá no fundo do coração dela. Tem um carinho mal demonstrado. E foi interessante. Nossa, outra coisa, o final. O final no ministério, meu Deus. No filme eu lembro de não ser tão intenso assim. Porque teve um momento que, depois da morte do Sirius, o Harry foi correndo atrás da Bellatrix pelo ministério inteiro. E, graças a Deus, no livro ela não fala eu matei Sirius Black, porque aquilo me irritou tanto no filme. Eu fiquei agradecida porque ela se achou um pouquinho por ter matado ele, mas não naquele nível. Então eu fiquei um pouco mais agradecida, porque eu tava sofrendo muito no momento. E, nossa, foi intenso aquele final do livro. Foi estranho também ver o Harry se sentindo muito culpado, porque, tipo, ele se sentiu culpado quando viu a Nagini atacando o Arthur, porque, tipo, era minha culpa, eu que ataquei ele, não sei o quê. Nossa, esse garoto sofre muito. Outra coisa no livro é... Todo mundo sabe disso, né? Mas os filmes nunca exploram todo o potencial que um livro tem. E Ordem da Fênix é um bom exemplo disso. Por mais que eu não lembre do filme, eu tenho certeza que muita coisa eu não vi. Tipo, o Rony e a Hermione sendo monitores. Eu não lembro de ter visto isso nos filmes. O Malfoy, o Draco, sendo monitor. Eu fiquei chocada quando eu li isso, que ele era um monitor também. Não sei muito bem o que fala, eu tô meio desnorteada por causa do livro ainda. Mas ele é muito bom. Nossa, é um dos meus favoritos. Eu tenho 3 favoritos até agora, dos 6. Que foi Prisioneiro de Azkaban, Cálice de Fogo e esse, A Ordem da Fênix. Porque muitos sentimentos. Eu acho que é porque eu principalmente tenho o Sirius nos livros e ele é meu personagem preferido da saga da J.K. E então eu fiquei muito feliz por ter visto ele. Tanto ele, o Lupin, sabe? Eles são meus amores. Então pode ter sido esse um dos motivos. Eu sei que eu não tô falando coisa com coisa, eu tô muito louca. Mas eu vou parar algum momento ainda e gravar o vídeo dos primeiros 5 livros, ok? Eu só precisava botar um pouquinho pra fora isso. Eu só tenho uma amiga minha que leu Harry Potter mesmo, que leu tudo.
Então eu sempre tô falando com ela, só que não dá, eu tenho que falar com mais gente. Eu tinha que gravar um vídeo falando sobre ele. E é isso. Outra coisa que me afetou muito também, a morte do Sirius, ok. No filme é triste também, mas no livro, depois da morte dele, depois que ele já tá em Hogwarts de novo, o Harry se sentindo mal, se sentindo culpado, sentindo um vazio. Nossa, eu tava me sentindo muito mal. Tipo, eu fiquei triste quando eu vi o filme, mas quando eu li o livro agora, e eu vi como o Harry tava realmente se sentindo por dentro, que, cara, não deu, sabe? Eu me senti o Harry, como se eu tivesse acabado de perder o Sirius fosse alguém da minha família. Eu fiquei bem mal. E eu achei que a J.K. representou isso muito bem. Nossa, quando o ódio dele por todo mundo, por tudo, foi muito intenso, sabe? Foi difícil de lidar com esse final do livro, depois que o Harry voltou, ficou na sala do Dumbledore, aí o Dumbledore tava explicando as coisas pra ele. Foi muito complicado ler esse final do livro, eu não tava me sentindo muito bem lendo esse final. Mas foi incrível. Foi realmente incrível. Eu acho que ainda vou gravar um outro vídeo me aprofundando mais em alguns detalhes do livro que eu realmente... Eu vou rever os filmes quando eu terminar de ler os livros pra mim ver as diferenças. Então eu acho que eu vou gravar um vídeo falando um pouco sobre as coisas que eles não incluíram, as coisas que eles mudaram, porque eu sei que eles mudaram muita coisa. Então, você já leu Harry Potter? Se sim, comenta aqui embaixo, fala o que você também achou de A Ordem da Fênix. Compartilhe, vamos conversar sobre esses livros, porque eu preciso conversar com alguém. O intuito de eu ter criado esse canal foi conversar com alguém sobre os livros que eu gosto. Porque por mais que eu tenha amigos que gostem de ler também, nem sempre eles leiam os mesmos livros que eu. Então, eu quero botar isso tudo pra fora aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse caos que foi eu compartilhando um pouco do que eu achei de Harry Potter e A Ordem da Fênix. E eu vou ficando por aqui. Deixa o like se você gostou, comenta aí pra gente conversar um pouco. Se inscreve se você não for inscrito, eu vou falar mais sobre Harry Potter ainda. E eu vou ficando por aqui.